Vamos começar então o nosso estudo, fazendo a prece inicial. Pai amado, gratidão, gratidão imensa por tudo que temos recebido em nossas vidas, tantas oportunidades de estudo, de reflexões, muito aprendizado, que enriquece muito a nossa vida e evolução espiritual de cada um de nós. Pedimos orientação, apoio e condições de trazermos boas reflexões a respeito do tema deste dia e seguindo com muita paz, luz, muita alegria em nossos corações. Que a paz esteja no coração de cada um, que possamos seguir em frente na nossa experiência terrena e sempre olhando com muita alegria, esperança, confiança e fé no nosso caminhar espiritual. Paz e luz para todos nós. Que assim seja. Vamos seguindo aqui então em frente no nosso estudo. Eu vou me permitir, espero que vocês acolham com muito carinho, a leitura do texto que eu procurei desenvolver a respeito do tema. Eu vou me permitir ler e eventualmente fazer algum comentário. Muita paz. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Isso está em Tiago 1:25. Este tema é extremamente atual. Vale refletir sobre o texto de Emmanuel em um livro Fonte Viva, capítulo Obreiros Atentos, que é o tema desse momento, das nossas reflexões. Então, lendo um pouquinho aqui, que Emmanuel nos traz. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade. Ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. O que estaria Emmanuel querendo ensinar com as suas palavras? Todos somos chamados a cumprir o que nos cabe como tarefa. Somos todos obreiros, não obstante as diferentes áreas de nossos compromissos. Poderemos ser administradores em posição de mando e controle, ou simples operários destinados a cumprimento de tarefas básicas. Não importa, estamos todos destinados a realizar algo previamente determinado e devemos procurar cumpri-lo da melhor forma possível, pois teremos que prestar contas das nossas ações quando formos chamados a isso. Nossa jornada como espíritos, em processo de aprendizado e evolução, exige-nos responsabilidade e dedicação para melhor podermos cumprir o que nos compete. Remete Emmanuel à reflexão sobre a lei da liberdade e, este estudo, fazemos algumas reflexões oferecidas por esta lei contida nos livros dos Espíritos, capítulo 20, questões de 825 a 850. Seja com seus subordinados, tenha a noção da lei natural, no entanto, não cumprem os princípios dos direitos individuais. Quanto mais consciente é o homem, mais responsável é pelas atitudes que assume e, por isso mesmo, com menos ou mais indulgência, será avaliado pela justiça divina, dependendo se suas ações são menos ou mais condizentes com os ensinamentos evangélicos. Poder-se-á dizer
que ao homem é dado o direito de livre pensar, como também afirmar que é responsável pelo que pensa. Deus o avalia pelo que pensa, pois Deus sabe todas as coisas. A consciência é um pensamento íntimo, pelo que temos, então, a liberdade de pensar. Deve ser respeitada e só Deus tem o direito de julgar a consciência do homem. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Toda crença sincera e que conduz ao bem deve ser respeitada. Constranger alguém quando age em desacordo com o nosso modo de pensar é atentar contra a sua liberdade de pensar. Em sendo livres para pensar, temos também a liberdade de agir. O viver em sociedade, no entanto, exige de nós responsabilidade no agir. Interessante lembrar aqui o que nos diz a parábola dos trabalhadores da vinha. Está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Interpretado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E aqui, então, os itens 2, 3 e 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Aqui, então, até agora, nós fizemos uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos aqui continuar as nossas reflexões. Vê-se nessas duas referências a importância do nosso comprometimento com as tarefas que nos foram delegadas, não importando o seu grau de dificuldade ou de expressão no meio em que estamos inseridos. Todas elas são relevantes e devem ser cumpridas com responsabilidade e determinação. Mais um registro de suma importância no texto de Emmanuel. Assim diz então Emmanuel: sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Seguindo então as nossas reflexões. Muitos de nós têm olhar mais para o que se refere ao companheiro de jornada, levantando críticas e julgamentos. No entanto, muito se percebe que poucos se detêm no que se lhe compete cumprir, deixando à margem muitas de suas próprias responsabilidades. Devemos, como salientado por Emmanuel, deixar a cada um sua própria tarefa, confiando que serão responsáveis e cumpridores de seus deveres. Se assim não acontecer, a cada um caberá a responsabilidade dos seus atos, seja pela justiça terrena, e certamente o será pela justiça divina. Quando nos deixamos tomar conta das ações dos nossos semelhantes, tomamos do nosso próprio tempo e deixamos de cumprir parte do que nos cabe realizar. Como disse no início, esta reflexão se faz muito atual. Estamos vivenciando um período conturbado. Quando buscamos inteirar-nos dos acontecimentos, através de qualquer meio de comunicação ou até mesmo conversa com amigos, como agimos? Como reagimos? Conseguimos manter o nosso equilíbrio emocional ou perdemos e passamos a ter posicionamentos semelhantes àqueles dos quais está se falando naquele momento? Assumimos posturas de julgamento e condenação ou tentamos alcançar um estado emocional equilibrado para refletir de forma isenta sobre os acontecimentos? Importante lembrarmos que somos responsáveis pelo que pensamos, sentimos, bem como falamos e pela nossa forma de agir. Temos liberdade de expressão e de ação, mas iremos prestar contas de nossas atitudes. Uma outra reflexão que deveremos ter é de que nossos pensamentos são agentes realizadores. O que estaria pretendendo ao dizer isso? Quando nos envolvemos por energias desarmonizadoras, pensamos de forma violenta,
falamos agressivamente, estamos vibrando em níveis muito densos, fazemos conexão com sintonias de baixo padrão espiritual. Conhecedores da lei de ação e reação, podemos inferir que receberemos o reflexo do que oferecemos. Seremos os primeiros a serem atingidos por nossas próprias ações. E fragilizamos-nos a ponto de permitir sermos atingidos na mesma medida em que oferecemos o nosso pensar e falar. Contaminamos o ambiente que nos cerca com as toxinas produzidas pelas nossas atitudes. É muito importante que a gente reflita sobre isso, que nós aprendemos no Espiritismo, né? E dessa questão de nós, ao emitirmos um pensamento, ao emitirmos um sentimento, nós estamos não só agindo com o nosso próprio corpo, reagindo, fazendo o nosso corpo reagir de uma forma não saudável, nós também estaremos emanando essa energia à nossa volta, atingindo outras pessoas, até pessoas que são do ambiente nosso querido, né? dessa nossa, sejam nossos filhos, seres que nós amamos e infelizmente acabamos atingindo a liberdade e a forma de ser de cada um deles. A responsabilidade é muito grande. A ciência hoje já nos esclarece informações que nós já temos no Livro dos Espíritos e nos nossos estudos, né, da doutrina. Nós vibramos a energia que nós mesmos criamos. Nós propagamos essa energia à nossa volta, mesmo que não estejamos sentindo, mas é um fato científico e que a doutrina já nos esclarece, já nos chama a atenção desde seu início. Precisamos tomar muito cuidado com o que sentimos ou pensamos e falamos, mesmo que em voz baixinha, porque a vibração das palavras e a vibração dos nossos pensamentos são propagados à nossa volta. E não só a pequena distância, mas também a grande distância. E nós precisamos pensar com muito carinho e com muita seriedade sobre esse assunto. É isto mesmo que estamos buscando? Ou não estamos perceptivos a essa realidade? Podemos tentar emitir ondas de pensamento positivas a favor daqueles que estão agindo de forma inadequada, envolvendo-os em prece, por exemplo. Estaremos beneficiando o ambiente em que estamos inseridos, a nós mesmos, e proporcionando oportunidades de reflexão àqueles para quem estamos dirigindo nossos pensamentos e prece. Imagine se nós, que conhecemos a lei de ação e reação e os efeitos da prece e das vibrações de tolerância, indulgência e amor, fizermos esse exercício. Certamente participaríamos de um trabalho de transformação do nosso mundo, até mesmo mais além. Aguardamos que o planeta se transforme em um mundo de regeneração, mas devemos ter a consciência de que ele irá regenerar-se na medida em que nós nos mobilizemos em direção à nossa própria regeneração. Diz-nos Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Está em Efésios 5,14. Acrescenta-nos Emmanuel: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida e levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. A partir do momento em que despertarmos para essa realidade, para a necessidade de participarmos do processo de resgate da nossa espiritualidade e cumprimento dos compromissos que assumimos no plano espiritual, mudamos nossa atitude perante o que ocorre à volta. Percebemos a necessidade de ações mais efetivas na busca pela real transformação, nossa e do planeta.
Citando mais uma vez Emmanuel: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Seguindo então reflexões nossas. Queremos viver em um mundo melhor, mais ético, para uma sociedade mais justa? Precisamos, em primeiro lugar, buscar isto dentro de nós. Finalizaremos então com Paulo e Emmanuel. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. É de grande responsabilidade nossa o viver e o conviver. Precisamos estar sempre atentos. Atentos ao que estamos fazendo, atentos ao que estamos pensando e atentos ao que estamos sentindo. Tudo isso provoca uma vibração em nós. E essa vibração vai afetar o ar que está à nossa volta. E esse ar, com suas partículas, que são matéria, vão vibrar e reverberar à nossa volta, atingindo pessoas, atingindo a mata, atingindo o ambiente. E seremos responsáveis as consequências dessa vibração ao atingir a nossa volta. É de grande responsabilidade nossa refletir sobre esse tema, pensar muito a respeito. Os primeiros que estão à nossa volta são nossos filhos, nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho. São os primeiros a serem atingidos com a nossa vibração. Que seja ela benéfica, que seja ela amorosa, que seja ela para o bem de todos nós. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Gostaria de estar apresentando até de uma forma melhor, mas ainda somos limitados, não é? Vamos então fazer a nossa prece final. Pai amado, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de refletirmos sobre os ensinamentos maiores, refletirmos sobre orientações que recebemos do plano espiritual das mais variadas formas. Que possamos acolher esses aprendizados e torná-los ações em nossas vidas. Estudo, Procurando, pelo menos à nossa volta, no ambiente mais próximo de nós, gratidão, sermos agentes positivos, amorosos, que temos recebido em nossas vidas, podendo tantas oportunidades de orientação agradável e positivado, que enriquece mais a nossa vida e evolução, o amor espiritual de cada um de nós. E que nós possamos propagar essa energia maravilhosa, orientação, não só entre os familiares e entre os amigos, condições de trazer boas reflexões mais além a respeito do tema, dependendo da nossa capacidade de reverberação dessas energias. Seguindo, paz e luz, muita paz, luz, muito grato, muita alegria em nossos corações, paz e bênçãos, que a paz esteja no coração de cada um, gratidão, que possamos seguir em frente a nossa experiência. Ficamos então aqui e sempre olhando. Espero que tenhamos muita alegria, seguir esperança para a mensagem positiva e o nosso caminhar espiritual. Que nos faz iluminação todos nós funcionar uma vida melhor. E também é um ambiente. Vamos seguindo aqui então em frente. Muita luz no nosso para cada um de vocês. Eu vou me permitir, espero que vocês acolham com muito carinho. A leitura do texto que eu procurei desenvolver a respeito do tema. Eu vou me permitir ler e, eventualmente, fazer algum comentário. Muita paz. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera,
não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Isso está em Tiago 1:25. Este tema é extremamente atual. Vale refletir sobre o texto de Emmanuel em um livro Fonte Viva, capítulo Obreiros Atento, que é o tema desse momento, das nossas reflexões. Então, lendo um pouquinho aqui que Emmanuel nos traz. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. O que estaria Emmanuel querendo ensinar com as suas palavras? Todos somos chamados a cumprir o que nos cabe como tarefa. Somos todos obreiros, não obstante as diferentes áreas de nossos compromissos. Poderemos ser administradores em posição de mando e controle, ou simples operários destinados a cumprimento de tarefas básicas. Não importa, estamos todos destinados a realizar algo previamente determinado e devemos procurar cumpri-lo da melhor forma possível, pois teremos que prestar contas das nossas ações quando formos chamados a isso. Nossa jornada como espíritos, em processo de aprendizado e evolução, exige-nos responsabilidade e dedicação para melhor podermos cumprir o que nos compete. Remete Emmanuel à reflexão sobre a lei da liberdade e, este estudo, fazemos algumas reflexões oferecidas por esta lei contida nos livros dos Espíritos, capítulo 20, questões de 825 a 850. Seja com seus subordinados, tenha a noção da lei natural, no entanto, não cumprem os princípios dos direitos individuais. Quanto mais consciente é o homem, mais responsável é pelas atitudes que assume e, por isso mesmo, com menos ou mais indulgência, será avaliado pela justiça divina, dependendo se suas ações são menos ou mais condizentes com os ensinamentos evangélicos. Poder-se-á dizer que ao homem é dado o direito de livre pensar, como também afirmar que é responsável pelo que pensa. Deus o avalia pelo que pensa, pois Deus sabe todas as coisas. A consciência é um pensamento íntimo, pelo que temos, então, a liberdade de pensar. Deve ser respeitada e só Deus tem o direito de julgar a consciência do homem. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Toda crença sincera e que conduz ao bem deve ser respeitada. Constranger alguém quando age em desacordo com o nosso modo de pensar é atentar contra a sua liberdade de pensar. Em sendo livres para pensar, temos também a liberdade de agir. O viver em sociedade, no entanto, exige de nós responsabilidade no agir. Interessante lembrar aqui o que nos diz a parábola dos trabalhadores da vinha. Está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Interpretado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E aqui, então, os itens 2, 3 e 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado.
de todos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Aqui então, até agora, nós fizemos uma citação, do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos aqui continuar as nossas reflexões. Vê-se nessas duas referências a importância do nosso comprometimento com as tarefas que nos foram delegadas, não importando o seu grau de dificuldade ou de expressão no meio em que estamos inseridos. Todas elas são relevantes e devem ser cumpridas com responsabilidade e determinação. Mais um registro de suma importância no texto de Emmanuel. Assim diz então Emmanuel: sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Seguindo então as nossas reflexões. Muitos de nós têm olhar mais para o que se refere ao companheiro de jornada, levantando críticas e julgamentos. No entanto, muito se percebe que poucos se detêm no que se lhe compete cumprir, deixando à margem muitas de suas próprias responsabilidades. Devemos, como salientado por Emmanuel, deixar a cada um sua própria tarefa, confiando que serão responsáveis e cumpridores de seus deveres. Se assim não acontecer, a cada um caberá a responsabilidade dos seus atos, seja pela justiça terrena, e certamente o será pela justiça divina. Quando nos deixamos tomar conta das ações dos nossos semelhantes, tomamos do nosso próprio tempo e deixamos de cumprir parte do que nos cabe realizar. Como disse no início, esta reflexão se faz muito atual. Estamos vivenciando um período conturbado. Quando buscamos inteirar-nos dos acontecimentos, através de qualquer meio de comunicação ou até mesmo conversa com amigos, como agimos? Como reagimos? Conseguimos manter o nosso equilíbrio emocional ou o perdemos e passamos a ter posicionamentos semelhantes àqueles dos quais está se falando naquele momento? Assumimos posturas de julgamento e condenação ou tentamos alcançar um estado emocional equilibrado para refletir de forma isenta sobre os acontecimentos? Importante lembrarmos que somos responsáveis pelo que pensamos, sentimos, bem como falamos, e pela nossa forma de agir. Temos liberdade de expressão e de ação, mas iremos prestar contas de nossas atitudes. Uma outra reflexão que deveremos ter é de que nossos pensamentos são agentes realizadores. O que estaria pretendendo ao dizer isso? Quando nos envolvemos por energias desarmonizadoras, pensamos de forma violenta, falamos agressivamente, estamos vibrando em níveis muito densos, fazemos conexão com sintonias de baixo padrão espiritual. Conhecedores da lei de ação e reação, podemos inferir que receberemos o reflexo do que oferecemos. Seremos os primeiros a serem atingidos por nossas próprias ações. E fragilizamos-nos a ponto de permitir sermos atingidos na mesma medida em que oferecemos o nosso pensar e falar. Contaminamos o ambiente que nos cerca com as toxinas produzidas pelas nossas atitudes. É muito importante que a gente reflita sobre isso, que nós aprendemos no Espiritismo, e dessa questão de nós, ao emitirmos um pensamento, ao emitirmos um sentimento, nós estamos não só agindo com o nosso próprio corpo, reagindo, fazendo o nosso corpo reagir de uma forma não saudável, nós também estaremos emanando essa energia à nossa volta, atingindo outras pessoas, até pessoas que são do ambiente nosso querido, né? dessa nossa, sejam nossos filhos, seres que nós amamos e infelizmente acabamos atingindo a liberdade e a forma de ser de cada um deles. A responsabilidade é muito grande. A ciência hoje já nos esclarece
informações que nós já temos no Livro dos Espíritos e nas nossos estudos, né, da doutrina. Nós vibramos a energia que nós mesmos criamos. Nós propagamos essa energia à nossa volta, mesmo que não estejamos sentindo, mas é um fato científico e que a doutrina já nos esclarece, já nos chama a atenção desde seu início. Precisamos tomar muito cuidado com o que sentimos ou pensamos e falamos, mesmo que em voz baixinha, porque a vibração das palavras e a vibração dos nossos pensamentos são propagados à nossa volta. E não só a pequena distância, mas também a grande distância. E nós precisamos pensar com muito carinho e com muita seriedade sobre esse assunto. É isto mesmo que estamos buscando? Ou não estamos perceptivos a essa realidade? Podemos tentar emitir ondas de pensamento positivas a favor daqueles que estão agindo de forma inadequada, envolvendo-os em prece, por exemplo. Estaremos beneficiando o ambiente em que estamos inseridos, a nós mesmos, e proporcionando oportunidades de reflexão àqueles para quem estamos dirigindo nossos pensamentos e prece. Imagine se nós, que conhecemos a lei de ação e reação e os efeitos da prece e das vibrações de tolerância, indulgência e amor, fizermos esse exercício. Certamente participaríamos de um trabalho de transformação do nosso mundo, até mesmo mais além. Aguardamos que o planeta se transforme em um mundo de regeneração, mas devemos ter a consciência de que ele irá regenerar-se na medida em que nós nos mobilizemos em direção à nossa própria regeneração. Diz-nos Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Está em Efésios 5,14. Acrescenta-nos Emmanuel: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida e levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. A partir do momento em que despertarmos para essa realidade, para a necessidade de participarmos do processo de resgate da nossa espiritualidade e cumprimento dos compromissos que assumimos no plano espiritual, mudamos nossa atitude perante o que ocorre à volta. Percebemos a necessidade de ações mais efetivas na busca pela real transformação nossa e do planeta. Citando mais uma vez Emmanuel: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Seguindo então reflexões nossas. Queremos viver em um mundo melhor, mais ético, para uma sociedade mais justa? Precisamos, em primeiro lugar, buscar isto dentro de nós. Finalizaremos, então, com Paulo e Emmanuel. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. É de grande responsabilidade nossa o viver e o conviver. Precisamos estar sempre atentos. Atentos ao que estamos fazendo, atentos ao que estamos pensando e atentos ao que estamos sentindo. Tudo isso provoca uma vibração em nós.
E essa vibração vai afetar o ar que está à nossa volta. E esse ar, com suas partículas, que são matéria, vão vibrar e reverberar à nossa volta, atingindo pessoas, atingindo a mata, atingindo o ambiente. E seremos responsáveis as consequências dessa vibração ao atingir a nossa volta. É de grande responsabilidade nossa refletir sobre esse tema, pensar muito a respeito. Os primeiros que estão à nossa volta são nossos filhos, nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho. São os primeiros a serem atingidos com a nossa vibração. Que seja ela benéfica, que seja ela amorosa, que seja ela para o bem de todos nós. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Gostaria de estar apresentando até de uma forma melhor, mas ainda somos limitados, não é? Vamos então fazer a nossa prece final. Pai amado, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de refletirmos sobre os ensinamentos maiores, refletirmos sobre orientações que recebemos do plano espiritual das mais variadas formas. Que possamos acolher esses aprendizados e torná-los ações em nossas vidas, procurando, pelo menos à nossa volta, no ambiente mais próximo de nós, sermos agentes positivos, amorosos, podendo proporcionar uma ambientação agradável e positiva. Que a paz esteja conosco, que o amor nos envolva e que nós possamos propagar essa energia maravilhosa, não só entre os familiares, entre os amigos, mas mais além, dependendo da nossa capacidade de reverberação dessas energias. Paz e luz. Muito grato ao Pai. Paz e bênçãos. Que assim seja. Gratidão. Ficamos então aqui. Espero que tenhamos conseguido levar uma mensagem positiva e alertas que nos possam proporcionar uma vida melhor e também ao ambiente à nossa volta. Muita luz para cada um de vocês. Paz e bênçãos.